Na minha leitura do seu livro, você navega muito sobre a questão do preconceito e de certos estigmas que estão no imaginário. E justamente ali no Bom Retiro, você tem quase que uma descendência de tradições ou de culturas que passaram por ali, que você falou que vão ser esquecidas. Tá? Como é que é essa coisa de você trabalhar justamente o imaginário e preconceito dentro da tua história? Olha, eu não sei. Eu acredito que era um fator assim na construção do livro que eu não poderia ignorar, né? De jeito nenhum. No caso já que parte da história é ambientada no bairro e o bairro tem uma importância grande. Eu me referi anteriormente a essa questão do palimpsesto, como, né, o Bom Retiro e que eu acho que é retratada numa cena do livro, em que o protagonista começa a descascar uma parede de um prédio por onde ele passava na infância, a caminho da escola, e ele começa, é impossível, né, mas aí sim é uma metáfora do bairro, talvez explícita demais, em que ele começa a raspar a tinta e vai localizando as tintas dos diversos períodos da vida dele até chegar à tinta que cobria aquele prédio na infância. E não coincidentemente é uma tinta azul celestial e tal. Pois bem, eu acho que o bairro, como ele tem esse talento para receber as diversas correntes migratórias da cidade, ele também cria mecanismos de convívio, né? Porém, onde o preconceito ele é mais explícito do que na sociedade, do que no restante da sociedade brasileira, onde ele é certamente tratado de forma mais hipócrita. Porque ali existe a presença das pessoas ali, ela se baseia exclusivamente num aspecto do trabalho, né? Então, a confecção, o trabalho na confecção é outro dos talentos do Bom Retiro e que foi preservado ao longo dos tempos. Se as correntes migratórias passam, o talento do bairro para trabalhar com a confecção permanece. E também a dependência na questão tangente ao trabalho de um grupo étnico de outro grupo. Então existem os judeus, que são os proprietários dos imóveis, que são alugados para os coreanos, que são proprietários das indústrias de confecção ou das importações, e essa última corrente migratória de latino-americanos, principalmente bolivianos, que trabalham para os coreanos, em geral de forma ilegal ou clandestina. Então, só aí nessa roda viva do capital, você já tem um modo de convívio onde o preconceito e o tratamento social é explicitado, ao contrário do restante da sociedade brasileira, onde tudo é colocado debaixo do tapete. Então as relações são muito explícitas, tanto as de dependência quanto enfim, foi daí, ou seja, existe todo um mecanismo que eu não podia ignorar ao escrever o livro e que eu procurei trabalhar, não é, de uma forma, às vezes grosseira, como é o preconceito, e às vezes não. Mas os personagens no livro, de alguma forma, pelo menos esse personagem que está em transformação, que é o protagonista, o escrivão de polícia, eu acho que ele consegue ser afetado por esse preconceito e consegue se transformar ou enxergar de certa forma, de uma forma transformadora, né? Essa relação com os bolivianos, principalmente, que são empregados do livro. Sim, eu achei brilhante ela. Que é uma linha muito tênue, essa coisa entre você falar sobre o preconceito, se falar de uma forma politicamente correta, que é melhor não falar nada porque fica ridículo, ou você falar de uma maneira que parece que você está defendendo o preconceito. É muito difícil ficar nesse equilíbrio.
várias direções, né? Em várias direções. Até achei uma das coisas que você pega bem é entre os próprios judeus, como eles se definem. É uma realidade, quer dizer, eu estava falando de um livro que falasse que o judeu é pão duro. Isso nunca seria muito um livro que falasse que o judeu é ladrão. Agora, falar que o judeu tem preconceito, o judeu europeu tem preconceito contra o judeu... Tem, sim, claro. Não quer dizer que eu vou escrever um livro que diga que isso é maravilhoso e nem vou fazer uma campanha anti-judaica a respeito disso, mas é uma realidade. Eu achei que você trilhou esse equilíbrio muito. Foi uma preocupação, mas a realidade é, o produto final é, claro, eu não sou coreana, não sou boliviana, não posso falar desse ponto de vista. Mas eu achei muito legal você falar que é produto de pesquisa e também de vivência, porque nem sempre a pesquisa, a vivência é um pouco, mas nem sempre a pesquisa te dá essa sensibilidade